Seja bem-vindo! Você está no Jornal Excelsior, vídeo crônicas falando sério. É muito importante para nós que você deixe seu joinha e se inscreva neste canal. Falando sério. Por Doutor Holístico. O Cri-Cri alternativo. O conceito de espiritualidade das pessoas está cada vez mais distorcido e comprometedor. As pessoas estão se comportando como manadas de animais. Em matérias anteriores deste jornal, eu comentei sobre o comportamento humano em relação a conceitos espirituais que criam tendências de humanizar as divindades ou transformar as entidades habitantes das dimensões espirituais, verdadeiras ou criadas como simbologias religiosas, em meros serviçais. É muito comum entre os orientadores, sacerdotes, pastores, dirigentes dos vários segmentos e denominações religiosas e espiritualistas estimularem as pessoas, quando oram, a procurarem auxílio ou pedirem ajuda a entidades superiores, para resolverem seus problemas de vida. Entidades espirituais desencarnadas que tiveram um corpo humano e foram qualificadas por decisões conceituais humanas como santos, mestres ascensos, mentores, etc. O mesmo se repete quando o estímulo é para que as pessoas acreditem que têm preparo intelectual, cultural e espiritual, que lhes dão poderes para acessar as entidades tidas como inumanas, ou que nunca estiveram encarnadas neste planeta, como os anjos, arcanjos, querubins e o próprio Deus, ou deuses criados pelos homens. Pode ser considerado um desrespeito a estes seres tidos como superiores, tanto os reais como os criados por egrégoras, pelos homens, serem incomodados por pequenezas de humanos errantes, e serem convocados a socorrê-los em suas adversidades e aflições por práticas e comportamentos inadequados, inconsequentes e comprometedores com relação a si próprios. Estas ocorrências e incoerências só dizem respeito a cada um dos incompetentes viventes que a todo momento se colocam como vítimas de penalidades geradas por suas atitudes, conscientes e inconscientes, alegando a culpa a terceiros, e não como diretamente responsáveis. Esta dependência está se tornando tão viciosa e nociva que as pessoas estão perdendo o senso de responsabilidade, a autoestima e a autoconfiança. Isto reduz o potencial do desenvolvimento intelectual, cultural e conceitual das pessoas que estão sobrevivendo sem dar o verdadeiro sentido à vida, desacelerando o crescimento espiritual, transformando-os em rebanhos de animais. Como se pode conceber a aceitação pelas pessoas perante o comércio de milagres, que ocorre entre templos de pseudocultos cristãos, como legal e aprovado pelo Senhor se, segundo conceitos bíblicos, o Senhor Mestre Jesus, em vida, expulsou os vendilhões do templo, por estarem exercendo atividades comerciais no entorno do mesmo, e estas nem se referiam a ocorrências ou aquisições milagrosas. Como se pode conceber que os que defendem e atestam a veracidade do mandamento que proíbe usar o nome de Deus em vão, incitam crédulas pessoas a evocá-lo indiscriminadamente por futilezas materiais? Como se pode conceber que um reles humano, ao se intitular e se considerar um intermediário do Senhor Jesus ou do próprio Deus, sem o mínimo de humildade cristã, enriquece absurdamente, em detrimento da situação financeira, podridão cultural e espiritual da maioria dos incautos crentes enfraquecidos em seu intelecto, que frequentam seus templos, iludidos por uma retórica tendenciosa e convenientemente direcionada única e exclusivamente a objetivos pessoais materiais financeiros. Como fica a consciência destes cidadãos, se aqui se pode tratá-los desta forma, quando nos reportamos ao ensinamento de outro mandamento que se refere a respeitar ao próximo como a si mesmo, se a política comportamental vigente entre os tais cidadãos é de venham a nós e ao vosso reino, pague e tenha fé para que sua mensagem chegue até Deus. O compromisso é do fiel com o Criador. Se o milagre não ocorreu, o argumento é porque você orou com pouca fé, e o Senhor não te ouviu, ou seja, se vire com o Papai do Céu. O cidadão se exime de responsabilidades e o que importa é que os fiéis trouxas pagaram. O que preocupa socialmente é que se torna evidente o quanto estão comprometidos a cultura, a consciência e o bom senso de um número incalculável de pessoas fiéis que, ignorantes,
sem o hábito de pensar, com raciocínio comprometido e sem o mínimo de bom senso e sentido de vida, se predispõem a se submeterem a imposições de conceitos religiosos convenientemente e ladinamente manipulados que os induzem à cegueira consciencial, de modo a conduzir o aumento do rebanho de adeptos, como gados, em currais de poderosos e inescrupulosos caçadores de almas. A mídia, por sua vez, ávida pelo alto faturamento, com poder de penetração, interferência social e formação de opiniões, isenta de censura prévia, vende, e muito caro, espaços em sua rede de programações para programas religiosos dos senhores de má-fé, que por sua vez, pagam estes tempos de programação e divulgação de seus conceitos religiosos cristãos duvidosos, com a grana arrecadada dos fiéis trouxas, que continuam acreditando na idoneidade, caráter e ética de indivíduos, que vivem brigando com supostos demônios, e forjam a expulsão de tais obsessores que espetacularizam seus palcos teatralescos, e não assumem a realidade de que são os próprios. As escrituras sagradas alertam as pessoas a se precaverem contra as orientações de falsos profetas. Jesus ou Deus não cobrariam por suas ações se realmente pudessem agir milagrosamente como divulgam, e nem venderiam espaços no céu, pois o nosso dinheiro a nada lhes interessa, não são compradores de almas. É óbvio que as exceções existem e cabe a cada pessoa considerar e analisá-las com bom senso e inteligência, próprios de pertencentes à espécie hominal, com serenidade e sabedoria. Aos leitores, esclareço que esta é a minha visão pessoal sobre os absurdos que rolam por aí, protegidos por legislações arcaicas e convenientes. Cego é aquele que não quer ver. E tenho dito: eu estou, e sempre estarei ligado. Texto de Johnny Cafe, agosto 2012. Nota da redação: procure sempre um terapeuta formado, diplomado e sindicalizado. Os vídeos gravados com o título Falando Sério são uma reprodução das crônicas escritas ao longo de 10 anos para o jornal O Legado, hoje Jornal Excelsior, por João Oreste Caffarelli, com o pseudônimo de Johnny Cafe. Em novembro de 2021, a IAOL Editora lançou o e-book Falando Sério, reunindo as mais de 80 crônicas homenageando em vida ao autor. João Oreste Caffarelli faleceu aos 69 anos, em 4 de fevereiro de 2022, e nos deixou essa preciosa coleção de sabedoria.